E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha só quem veio aqui gravar vídeo comigo depois de tanto Sou tempo. eu! Sabia que a última vez que você veio aqui foi no início de 2017. Faz Caraca, muito tempo. eu já tô bem mais velho do que. Eu também. Eu chamei o Luiz Felipe pra vir aqui gravar comigo, porque eu já tava fazendo uma série de vídeos de viagens, né, de perrengues de viagens no meu IGTV. E aí eu resolvi, né, passar agora pro YouTube e, obviamente, eu e o Luiz Felipe temos muitas histórias engraçadas que a gente passou em viagens, situações que estavam guardadas até então e a gente vai compartilhar com vocês. Foram muitos perrengues, mas a maioria foi pra ela. A maioria foi pro meu caso, mas ainda bem que o Luiz me apoiou, né, em tudo que aconteceu. Mas Mas é vamos começar. claro! Aqui, ó, vamos casar. Você é muito besta. O quê? A primeira viagem que eu separei aqui foi uma viagem, inclusive, que a gente adora, foi muito legal. Uma das favoritas. Foi em julho de 2016 para Campos do Jordão. A gente passou alguns dias lá e depois fomos para São Paulo, capital, para encontrar com a irmã do Luiz Felipe, que morava lá na época. Enfim, foi uma viagem muito boa. Mas lá em Campos do Jordão, a gente passou por um perrengue muito engraçado, que foi um passeio que a gente decidiu fazer lá na hora mesmo e que não terminou do jeito que a gente imaginava e, inclusive, ainda pesou bastante, né, no nosso bolso. O que acontece é que a gente tava fazendo todos os passeios que eram ali perto, no centro, né? Como é que é o nome? Vila Capivari. Vila que chama. Capivari. Como é que é? Capivari. Capivari. A gente fez É só todos os lembrar de passeios. capivara. É verdade. Seu animal favorito. Continua. A gente fez todos os passeios possíveis naquele centro. E aí tinha alguns passeios que eram mais distantes. E a gente não tinha alugado carro. Então precisava ir de táxi. Sim, E eu aí... tinha separado no TripAdvisor. E meio que na hora a gente decidiu, assim, vamos nesse lugar? Um borboletário, né? E que tava mostrando que era distante ali do centro. Então a gente teria que pegar algum carro. Daí a gente foi perguntar para um taxista, né, desse lugar, assim, se era longe, e ele falou, tem que ir de carro, mas eu levo vocês, tranquilo. então vamos lá para o borboletário, Bora. né? Aí beleza, a gente entrou no carro, e aí foi passando 5 minutos, passou 10 minutos, passou 15 minutos. Já estávamos assim meio que fora da cidade e não chegava no lugar. Só mato do lado. E obviamente o taxímetro rodando, assim, o dinheiro aumentando o valor. E aí eu comecei a ficar, eu olhava assim pro Luiz, a gente ficava meio, e aí, né? A gente perguntou pro motorista, né, se já tava chegando. Ele falou, Não, é meio longe, mas já tá chegando. Aí beleza, quando chegou lá, a gente já ficou, meu Deus, deu R$50. Eu falei, não, tudo bem, foi caro, mas é assim mesmo, em viagem você paga o preço. Na hora que a gente parou, o taxista falou, Aqui não tem táxi, então eu vou ficar esperando vocês. Pra depois a gente ir embora. eu falei, gente... O bom é que ele não ia... Ele ia desligar o taxímetro. Imagina se ele deixasse ligado, a gente ia deixar uns R$500. Aí quando a gente entra lá no borboletário, tinha bastante pessoas lá, né? Tanto que a gente demorou um tempo pra poder fazer o passeio. Eu nervosa já. Ai, meu Deus, o taxista não vai aguentar, vai embora, né? Antes de começar o passeio no borboletário, a gente tinha que assistir um vídeo, né? Uma introdução que normalmente tem nesses passeios. Eu me senti na década de 90 de novo, porque Parecia... a gente entrou, tinha uma televisãozinha pequenininha desse assim, tamanico, era muito de tubo, pequeno. com um aparelho de VHS embaixo. E a mulher foi lá, colocou a fita, começou aquele chiado. E aí começou assim, aquela musiquinha tipo... Em 1900 e bolinha, fulano de tal. E eu, gente, assim, era uma coisa muito, muito arcaica. Aí quando acabou o vídeo, beleza, vamos no borboletário. E aí quando a gente entra no borboletário, gente, era realmente um lugar grande. Cadê as borboletas? As borboletas não apareciam, assim, Elas estavam todas escondidas. eu acho que elas estavam escondidas, mas a gente andava e não encontrava nada. E quando a gente encontrava uma borboleta, assim, desse tamanho, que muito provavelmente você encontraria, né, na rua, a gente ficava, meu Deus, a borboleta, fulano, vem cá, borboleta, vem cá, borboleta. Aí todo mundo, borboleta, assim, desse tamanho, era uma coisa muito simples, assim, não tinha nada demais, pelo preço que a gente tava pagando. Enfim, gente, assim, foi um passeio que, né, a gente jogou com dinheiro fora, podemos dizer, até porque o retorno foi mais 50 pro taxista, ou seja, foi R$100 só pra gente chegar ao local, e ainda teve dinheiro do, né, do passeio e, obviamente, o tempo, porque lá em Campos do Jordão a gente não fica muito, a gente quer fazer valer todo o tempo que a gente fica na cidade. A segunda situação que a gente passou em viagem foi no ano de 2018, que nós fomos para Curitiba no final de julho, iniciozinho de agosto. No geral, foi uma viagem muito, muito boa.
Foi a primeira vez que eu fui a Curitiba, então eu tava muito ansiosa. O Luiz já tinha Eu já ido tinha antes. ido, que minha irmã morava lá. Minha outra irmã. E aí ele já tinha, inclusive, falado muito bem da cidade, então eu tava muito animada. A gente fez aquele passeio, assim, bem turístico, né? Que você roda os principais pontos com um ônibus verde. E a gente foi passando nos locais e conhecendo um pouquinho de cada um. E eu percebi que Curitiba tem muitos parques, muitos bosques. E um desses bosques chama Bosque do Papa, inclusive muito fofo, tirei bastante foto lá. E tem uma hora que eu senti uma coceirinha assim na mão, mas nada demais. Eu olhei e tinha um bichinho, né? Eu achei que era um pernilongo, sei lá, uma mosca, qualquer coisa, então eu só afastei. E beleza, continuei o passeio. Aí chegou a noite, eu notei que tinha começado a inchar um pouco. Até então normal, porque minha pele é muito sensível. Toda vez que eu levo picada de pernilongo, eu fico inchado, então eu achei que tava tranquilo. E no dia seguinte, antes da gente sair pro passeio, que seria só ficar rodando mesmo perto do hotel, que já era uma área legal, bonita, eu notei que o meu braço estava muito inchado. Meu Deus, que coisa esquisita. Assim, né? E você sente até que tá meio quente. E, além disso, nas minhas duas pernas também tava um pouco. Porque a calça que eu usei no dia anterior era curta, então provavelmente também picaram aqui embaixo. Aí a gente tava andando num lugar, inclusive, muito bonito, chama Jardim Japonês. Tava tirando fotos e aí eu notei, gente, que tava ficando muito inchado. E o pior, né? Tava As fotos estavam ficando coçando. ruins. Senti que meu braço tava formigando muito, tava vermelho, sabe? Dá aquela sensação que o sangue tá correndo muito, muito forte. O jeito é a gente ir ao hospital, assim. Realmente tava num nível em que eu tava muito incomodada. A sorte é que a gente tava próximo a um hospital particular e nós fomos lá resolver essa situação. Isso aconteceu num sábado de manhã, gente. E aí a gente entrando no hospital, na emergência, lotada, gente. Eu não sei o que acontece. O povo lá em Curitiba tá todo mundo doente. Demorou mais ou menos umas 2 horas, sem brincadeira, pra gente ser atendido. Um monte de preferencial. Fui atendida e a médica perguntou: realmente você levou uma picada aqui? Você tava em alguma chácara, alguma coisa? Não, eu tava no Bosque do Papa. Aí ela, nossa, que realmente foi um azar que você deu. Pois é, né? Eu levei uma injeção lá na hora mesmo, até demorou um pouco até passar todo, né, o inchaço. Pelo menos eu já consegui aliviar um pouco essa situação, mas que foi muito esquisito foi, gente, eu nunca imaginei. A recomendação que eu dou por alto é que, assim, sempre leve repelente para os lugares que você for. A gente perdeu a manhã até o meio da tarde, mais ou menos, verdade, que depois a gente almoçou bem tarde. saiu pra encontrar a Emília, uma amiga minha, inclusive, quando eu contei isso pra ela, ficou, guria, que é isso? Mas é aquele negócio, no final deu tudo certo, a gente aproveitou o resto desse dia, mas que foi uma situação esquisita, foi. Mas vamos para a próxima história. Eu já tinha esquecido dessa, ia falar que Curitiba já tinha terminado os perrengues, mas na verdade teve um perrengaço no final da viagem. As expectativas tão grandes para esse passeio que a gente fez, e assim, eu posso resumir de que elas foram totalmente arruinadas. Então, eu já tinha ido em Curitiba, né? E aí tem um passeio lá, é muito conhecido, que é um passeio de trem que vai até uma cidade próxima que chama Morretes. Ver a paisagem, que é muito bonita. A gente já tinha comentado que queríamos fazer esse passeio e os dias estavam todos muito bonitos lá em Curitiba, tanto que as fotos ficaram todas lindas. Sim. Daí no domingo, assim, na hora do almoço, a gente foi lá pra comprar esse passeio pra fazer no último dia da viagem, que seria segunda-feira. E gente, chegou na segunda-feira de manhã, o tempo tava assim totalmente nublado. Clima pra gente ficar debaixo do cobertor. A temperatura tinha caído bastante, tava chovendo, tava nublado. E eu falei, Nossa, a gente vai fazer o passeio hoje. mas assim, vai que depois abre o tempo, dá uma amenizada, então bora lá. E aí a gente entrou lá no trem. Tava vazio pro passeio normal, mas até que tinha várias pessoas pra segunda-feira. É, no final de semana que é muito cheio. Tinha tipo uma guia turística que era uma senhorinha, e ela falou, ai pessoal, hoje o clima não tá muito bom, mas vamos torcer, né, que o céu vai abrir. E aí, gente, esse passeio virou um show de comédia, porque aí toda vez que a gente estava chegando próximo a um lugar pra tirar foto, a gente olhava na janela e era tudo branco, não dava pra ver nada. Toda hora ela olhava ela. Ai, gente, não deu pra ver. Que dó. Mas na próxima vai dar. Mas na próxima vai dar pra ver. A gente vai torcer. Eu tô vendo aqui que as nuvens estão subindo. E aí todo mundo ficou assim, né? Com aquela cara quando a gente olhava e não dava pra Não, mas do jeito nada. que ela falava, a gente ainda tinha um pouquinho de esperança. E o mais engraçado de tudo foi que ela encerrou esse passeio falando: Pessoal, infelizmente não deu pra vocês olharem, né, todas as paisagens, mas fica o convite pra vocês fazerem esse passeio novamente. Se eu não me engano, foi uns R$100 por pessoa, Foi. 120 por pessoa. A gente gastou tanto pra ir lá e depois pra voltar não seria muito animador, sei lá. E pra completar, como tava muito nublado e chuvoso nesse dia, não tinha muita coisa pra fazer lá em Morretes, assim, é uma cidade muito bonitinha, mas com certeza ela é mais bonita, assim, né, com sol.
Porque quando a gente foi numa segunda-feira, Eu tava acho muito que o negócio vazia, tava muito vazio. é ir no fim de semana mesmo, porque quando eu fui, tava lotada a cidade, tinha uma feira, muitas coisas mesmo para Quando a fazer gente lá. foi, realmente não tava muito atrativo, assim. A atração principal da cidade é você almoçar e comer o prato que chama barriada. A gente chegou mais ou menos umas 11h30 da manhã. Eu não tava com fome nenhuma, porque a gente tinha comido bastante no café. O Luiz já estava com fome, mas eu não. Consegui convencer ele a gente dar umas voltinhas em círculo lá. Aí beleza, a gente resolveu sentar pra almoçar. Aí a ideia da pessoa. A gente foi pedir o tal do barreado, mas eu falei, eu não sei se eu vou gostar desse prato. Eu falei com o garçom, ele disse, se você quiser, eu trago aqui um pouquinho pra você experimentar. Gente, a porção que ele trouxe pra eu experimentar já dava pra eu almoçar. Era muita coisa. Gente, quando eu saí desse restaurante, eu tava quase rolando pela cidade, porque eu tava muito pesado, assim, não gostei. Inclusive, a gente até adiantou o nosso retorno pra Curitiba, porque não tinha muita coisa pra fazer lá. Então é um azar que a gente deu nesse passeio. Tenho certeza que se a gente tivesse ido num dia mais bonito, no final de semana, teria sido mais proveitoso, né? Apesar disso, a viagem foi ótima, com certeza voltaria para Curitiba. E para fechar com chave de ouro, A melhor de todos. essa viagem aconteceu em agosto de 2017. Nós fomos para Gramado, eu, o Luiz e os meus pais. Foi também uma viagem muito boa, só que a gente comeu pra caramba essa viagem. Mas enfim, nós fomos para Gramado e chegamos em Porto Alegre, fomos de ônibus para Gramado e depois voltamos e passamos uma noite em Porto Alegre. Dormiu pra pegar o avião no dia seguinte de manhã. Na ida a gente fez tudo direto, mas na volta, pelo horário do ônibus, seria mais fácil a gente dormir em Porto Alegre e retornar no dia seguinte. Daí meus pais marcaram um hotel lá em Porto Alegre, bem no centrão, que chamava assim Minuano Express. A gente ficou num hotel super chique lá em Gramado, então... Pra ficar só uma noite, tem que ser um hotel express mesmo. Quando a gente chegou lá no hotel, Não, calma. Antes, a gente desceu na rodoviária e olhei aqui no Waze, a distância do hotel era bem curta. Muito então a curto. gente podia ir a pé. Cheio de viaduto, então pessoas morando debaixo ali do viaduto. E o que acontece é que a gente não estava conseguindo encontrar direito. E aí até que aparece o nosso anjo da guarda. Um um mendigo. Perguntou pra gente pra onde a gente ia. Até o Minuano Express. Aí ele, não, eu sei onde que é, eu levo vocês. Esse caminho até chegar ao hotel com o mendigo levando a gente foi muito engraçado. Tinha uns cracudos lá, sentados ali na rua. E o mendigo chegou assim, não mexe com eles não, hein? E ele foi levando a gente até o hotel. Foi muito esquisito essa situação, não foi engraçada, foi esquisito. Aí chegamos lá, fizemos o check-in, um quarto, né, pra mim e pro Luiz e um quarto pros meus pais. E meus pais foram lá pro andar deles e aí quando a gente chega no nosso quarto, gente, quando eu abri a porta... A porta não abria. O quarto era minúsculo, não dá pra explicar. A cama, ela tava, né, no meio do quarto, só que o espaço era muito pequeno. Quarto que não é de casal, obviamente. Isso. É um quarto de solteiro que ainda assim é muito pequeno. E pra completar, pra eu poder abrir a minha mala, a gente teve que afastar a cama e colocar na parede. E aí qual que é a situação engraçada, né, de verdade? São duas. A primeira é que eu e o Luiz Felipe brigamos nessa noite. E a gente ficou cada um virado para um lado nessa noite. Eu virei pra parede. A gente encontrou com os meus pais no andar de baixo pra gente ir ao shopping passear. E aí eles, e aí, o que vocês acharam do quarto? Aí a gente falou, nossa, é muito pequeno. É minúsculo. A gente teve até que afastar a cama. Aí o pai dela chegou assim, nossa, o nosso já tava encostado na parede. Não é possível. Como que é menor do que o nosso quarto? Isso foi quando a gente saiu, né? Já tava lá embaixo. A gente ficou, né, passeando o resto do dia, ficamos um tempão no shopping. E voltamos mais ou menos umas 10 horas mesmo pro hotel. Nós fomos lá no quarto dos meus pais pra ver, né? Foi o menor quarto do mundo. E quando a gente entrou lá, o quarto era enorme comparado. Era enorme comparado com o nosso. O quarto era muito pequeno, mas era assim, comparado com o nosso, era uma mansão. E aí a gente foi lá, né, mostrar o nosso quarto e eles ficaram chocados. Só que o que acontece? Já tava tão tarde, a gente ia embora no outro dia, 9 horas da manhã. Vamos dormir aqui mesmo. O que acontece? Por que é tão emblemática essa situação e por que a gente faz referência até hoje? Porque lá em Gramado tem um passeio muito fofo, inclusive muito recomendado para crianças, mas a gente foi, que chama Minimundo, que é um mundo pequenininho, é um monte de maquete. A gente começou a chamar esse quarto que a gente ficou carinhosamente de Minimundo. E sempre quando tem uma discussão de quartos minúsculos que as pessoas ficaram em viagens, elas sempre vão perder pra gente. Foi um hotel cápsula, né? Tipo esses japoneses, aí tudo bem, faz sentido. Então eu acho que é isso. Realmente nós já passamos por outras situações.
Mas eu acho que esses são os que a gente mais faz referência. E não interessa se tem perrengue, se eu tô viajando com ela, tá ótimo. Você tem que estar aberto para tudo em viagem, porque tudo pode acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito de compartilhar situações de viagem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal, porque eu posso postar mais. Eu acho que é isso. Beijos e até mais.